Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, não, boa noite. Ô, Sandra, o negócio é grave, viu? Tá falando, cadê a Sandra? Tá lá dentro. É grave. Boa noite, que a paz esteja com todos, permaneça com todos, né? Esteja com todos aí. Bom, hoje eu tô me sentindo aqui como um chanceler brasileiro na ONU. Vocês sabem que a inauguração da ONU foi um chanceler brasileiro que iniciou os trabalhos, Oswaldo Aranha. E todo ano que reinicia os trabalhos da ONU, é um chanceler brasileiro que faz a abertura. E hoje está reiniciando o ano aqui na casa do Jorge Jerônimo. É lógico que eu não sou do naipe de Oswaldo Aranha. Cita aí o verdadeiro chanceler, né? Bom, gente, é com muito prazer e alegria que eu retorno. Quase que ausente aqui da casa. Outras atividades e tal. Mas a gente estuda muito, bastante como o Quirino falou. Não tô com essa bola toda de conhecimento, como ele falou, não. Porque quem está vindo pela primeira vez aqui? Primeira vez, né? Então, gente, veja bem, em espiritismo, assim como a doutrina espiritualista em geral, não existe especialista ou PhD na doutrina. Não existe. Nós somos sempre aprendizes, estamos sempre aprendendo. Porque o conhecimento é vasto, a verdade é muito grande, que extrapola até a nossa maturidade espiritual para entendê-la com profundidade. Então somos sempre aprendizes. E essa é a minha condição também. A gente procura aprender, desenvolver. Lógico que você vai colocando as suas características daquilo que você vai aprendendo, você vai tendo opiniões, você vai estudando, realinhando, vai tricotando os conhecimentos que você tem, realinhando os fatos. E é isso aí. Quem pretende estudar a doutrina espírita, seguindo a doutrina espírita, é isso aí. A doutrina espírita se compreende duas coisas principais. A parte religiosa é uma coisa única que todas as religiões têm. A parte religiosa, praticamente, não difere do cristianismo em geral que se coloca, né? Só que o que se coloca na parte religiosa do espiritismo é realmente dar a importância e uma interpretação muito mais objetiva do que se aprende na parte religiosa. Mas é a parte somos cristãos descendentes do judaísmo, né? E nós também somos uma separação, seria assim dizendo, convertendo o catolicismo do cristianismo inicial. Tem duas coisas muito importantes no espiritismo, que é ciência e filosofia. A filosofia doutrinária. É isso que nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Segundo o Livro dos Espíritos, por exemplo, é a parte filosófica da doutrina, né? E a parte ciência. Muitas pessoas, às vezes, dão muito mais ênfase à parte espiritual religiosa. Outros, por exemplo, dão muito mais ênfase na parte de ciência e outros na parte filosófica. Muito pela característica de cada um, tá? A minha filha, por exemplo, o negócio dela é a ciência. E o Lincoln já é a parte filosófica e religiosa. Então, cada um aprimora num lado, né? Mas é um campo muito vasto de conhecimento, muito vasto mesmo de conhecimento, que a gente estuda e está sempre vendo coisas assim que você não imaginava, te despertando, e quando você volta atrás naquilo que você já estudou lá para trás, você vai descobrir coisas que você ainda não havia percebido. Certo? Então, é uma coisa constante de pesquisa e de estudo. O espiritismo é assim, tá? É uma doutrina assim. Tá? Eu, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam ligadas a uma coisa só. Eu não sou ortodoxo, eu estudo tudo. Tudo que se relaciona aí à espiritualidade eu estudo. Mas há quem prefere ficar dentro de uma matriz só. Então, hoje eu estou aqui destinado, me passar esse trabalho hoje aqui, de falar sobre o princípio vital, princípio vital, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, princípio vital. Já se falou aqui várias coisas sobre o princípio vital. Vocês se lembram disso? O que é que faz uma reputação rápida sobre o princípio vital, né? Até para nós dar sequência. Às vezes a pessoa está chegando agora para falar uma coisa que não sabe o que é. Eu vou fazer uma leitura muito rápida aqui, só para vocês não perder a sequência. Seres orgânicos e inorgânicos. Vocês sabem, seres orgânicos são aqueles que têm órgãos, né? Inorgânicos que não têm órgãos. O que não tem órgãos, por exemplo?
A matéria bruta não tem órgãos, a água não tem órgãos, o oxigênio não tem órgãos, tá? Mas só matéria. Matéria orgânica. Matéria orgânica, ou seja, são seres vivos, por exemplo, que têm vitalidade. A planta, o animal e o ser humano são orgânicos. Então tá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Eles nascem, crescem e reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. Seres inorgânicos, como já disse, são todos os que não têm vitalidade, nem movimentos próprios. São formados apenas pela agregação da matéria. Os inorgânicos também é agregação da matéria, tá? Não é só que os inorgânicos é só a agregação da matéria, tá? Então, os homens, os animais e as plantas são seres orgânicos. É a mesma força, tem uma pergunta, é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, é a lei de atração. É a mesma para tudo. Atração, tá? Na matéria, orgânico como inorgânico, tá bom? Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Existe alguma diferença? Ele diz assim, a matéria é sempre a mesma. A matéria é sempre a mesma. Mas nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, nas plantas, nos animais, não, está organizada. Tem órgãos. Qual é a causa da animalização? Da animalização da matéria? Aí que entra. É a sua união com o princípio vital. O princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Olha a pergunta. O princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Dá como resposta. Numa palavra, e não é pergunta, é um efeito ou uma causa? A Espírito responde. Uma e outra. É efeito e também causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria, esse agente que é o princípio vital, sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem este agente. O princípio vital dá vida a todos os seres que o observem e assimilam. Então, o princípio vital, ele dá a vida a todos os órgãos que o assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituintes do universo. O princípio vital forma um terceiro elemento? Essa é a pergunta. Sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. Então, o princípio vital, ele deriva, né, da matéria universal modificada. Não é a matéria da forma que nós vemos, tá? É um elemento como para vós o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, esses dois não são elementos primitivos, embora tudo isso proceda de um mesmo princípio. Eu estou olhando aqui, gente, só para você ver a sequência. A 64, a outra pergunta, diz o seguinte: disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal. Em razão de algumas modificações, e diz o seguinte: é consequência do que dissemos. Né? Essa é a resposta. É consequência do que dissemos. 65. O princípio vital, pergunta, reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele diz, tem sua fonte no fluido universal. No fluido universal, que deriva da matéria universal.
é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário. Então, o princípio vital é o intermediário entre a matéria e o espírito, ou como dizer? Entre o espírito e a matéria, isso no corpo físico nosso aqui, tá? Então, ele é o elo entre a nossa matéria e o espírito. Ou é o elo entre o corpo organizado, tá? E a matéria mais densa ali, desse próprio organizado. Ele é o elo que faz o funcionamento. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Ele diz sim. É o princípio vital mesmo para todos os seres orgânicos. Sim, modificado, mas conforme as espécies. Porque a vitalidade, você tem uma planta, por exemplo, quantas espécies de planta existe, né? Mesmo seres animais e humanos, né? Tem diferenças, então ele é modificado de acordo com as espécies, tá? Ele é modificado com as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, ou matéria bruta, matéria parada, porque ele dá o movimento, por isso ele proporciona o movimento. Uma vez que o movimento da matéria não é a vida. É a atividade e os distingue da matéria inerte, uma vez que o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, não o dá. Não é a matéria que dá, ele recebe essa condição que principia o modo. A pergunta de hoje é a 67, que é o final dessa parte aqui, seres orgânicos e inorgânicos. Então a pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? É um atributo permanente do agente vital ou apenas se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Então, a vitalidade, ela se desenvolve com o corpo, com o movimento desses órgãos. Ela que dá a vitalidade, que é a vitalidade específica para cada um dos seres que ele incorpora para dar a movimentação, tá? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Então, o princípio vital sem a matéria não é a vida. Tá? Sem a matéria não é vida, de jeito nenhum. É precisa a união das duas coisas para produzir a vida. Eu estou falando de vida aqui, eu não estou falando de inteligência, estou falando de vida, né? Vamos supor assim, vida vegetativa, vamos dizer assim, né? Uma vida vegetativa, não é inteligência, tá? A 67A. Pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele está em estado latente. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe um estímulo de atividade íntima, ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. O princípio vital é a força motriz, é o agente que causa dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação deles mantém e desenvolve a atividade do órgão vital, quase do mesmo modo como o atrito produz o calor. Bom, gente, então veja bem, esse princípio vital tem um órgão aqui constituído, tem um mecanismo ali constituído, tá certo? Esse organismo, ele é constituído que uma vez animalizado, uma vez acionado por uma força motriz, ele vai desenvolver um trabalho, ele vai ter uma atividade, tá certo? Que é específico não do princípio vital, mas da constituição desse órgão, desses órgãos, tá? Assim como um equipamento elétrico. Um equipamento elétrico, vamos botar lá uma geladeira, tá? Todos os seus componentes mecânicos, estão ali disponíveis. Então, ele é um potencial. Mas ele precisa do quê? Qual é a força motriz que faz ela funcionar? A eletricidade. Assim que a eletricidade adentra o equipamento, ele passa a funcionar.
E conforme a característica do equipamento, no caso da geladeira, por exemplo, o que a geladeira faz? Ela tira calor, elimina calor. Ele fala, produz o frio. Não produz o frio, ela elimina calor. Porque o frio não existe nessa escala física. O frio é ausência de calor. Então o que ela faz? Ele vai eliminando o calor daquilo que ela está querendo, vamos supor assim, esfriar. Tá? Isso é um carro. Todos os mecanismos mecânicos estão ali. Tá certo? Estão ali. Mas se não for pela ação, por exemplo, da explosão do combustível, que faz com que o virabrequim vira e principia o movimento, tá certo? Ele vai se mantendo ali, tá? Mas quem vai fazer o mecanismo mecânico funcionar é essa agente motriz. Então, esse agente motriz, que é no corpo humano, o princípio vital. Tá ok? Deu para entender? Isso aqui é o fechamento aqui desse capítulo aqui. Ficou alguma dúvida para vocês como o princípio vital? Vocês têm dúvida disso? Eu passei para frente aqui só para vocês lembrarem, porque às vezes não compareceram aqui, não tiveram presente nas primeiras aulas sobre o princípio vital. Mas o princípio vital é isso, ele é um agente, ele é oriundo, ou botar derivado assim, do fluido vital, tá? Que também é conhecido como princípio magnético ou fluido elétrico animalizado, que vem da matéria universal, matéria primitiva universal. Deriva dali. Então ele também é matéria. Assim como o oxigênio, o hidrogênio também é matéria. Não são matérias primitivas, tá certo? Mas são matéria. A matéria primitiva origina a matéria universal. O fluido, o princípio vital, origina do fluido vital, que descende, que deriva dessa matéria universal. Tá ok? Sem o fluido vital, não há vida. E quando o fluido vital vai deixar de agir? Quando esse mecanismo aqui, animalizado, ou de uma geladeira, de qualquer outro corpo, por exemplo, fazendo uma comparação, se na geladeira você desliga a eletricidade, é como se estivesse tirando o fluido vital. Ou um defeito mecânico, que alguma peça do mecanismo passa a ser inoperante, ele vai deixar de atuar. No corpo físico, quando um órgão de vitalidade, por exemplo, muito importante, deixa de funcionar, não é o pé, o dedão, a unha, por exemplo, não é isso. Um órgão indispensável à vida. Coração, por exemplo, e outra coisa, né? O cérebro. Então, se esse entrar em falência, que para o mecanismo, aí esse corpo morre, e o fluido, ele está ali, mas só que ele não tem mais ação, ele para de agir, tá? Porque ele está constante em tudo, o fluido vital, tá? Está constante, mas só que ele deixa de funcionar, tá? Então esse é o princípio vital, ou seja, o fluido vital, melhor dizendo, né? Que é o princípio que faz, que esse nome vital vem do fluido vital, ele é o princípio, certo? Mas vem do fluido vital, ok? Com isso, nós vemos aqui o Livro dos Espíritos. Agora, gente, vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, para as pessoas, o livro mais importante para quem quer, por exemplo, procurar se melhorar na vida e conhecimento, porque o mais importante na vida, tudo é importante, tudo é importante. Lógico que tudo tem sua importância. Mas nós somos seres em desenvolvimento. Nós estamos aqui para desenvolver as nossas qualidades éticas e morais, que é o que alavanca o espírito na sua renovação. Renovando, sempre renovando. Que é o caminho da evolução final. Qual o objetivo nosso, da nossa existência? É o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. E muito importante, devido ao nosso grau de primariedade ainda, que nós temos que desenvolver em nós as qualidades espirituais, adquirir as virtudes que nos faz crescer espiritualmente, eu vejo isso aqui indispensável, indispensável. É indispensável. Isso aqui tem que ser leitura de criado mudo. É uma coisa que você tem que estar sempre pegando para ver. Porque é isso aqui que nos alenta o espírito. Esse
Essa é a literatura que alenta o nosso espírito, né? Que renova a nossa fé, que nos ajuda a entender, tá, as nossas obrigações espirituais. O Evangelho, eu falo Evangelho segundo o Espiritismo, eu falo Evangelho, tem outros ensinamentos também, é lógico. Para nós espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Isso aqui é indispensável. E nós aqui, nós temos um estudo sistematizado do Evangelho. A gente começa no começo, vai até o fim, porque as pessoas se renovam, a gente vai sempre recordando isso, o objetivo do nosso trabalho. E aqui, nós estamos falando aqui, isso aqui eu não vou fazer coisa não, porque isso aqui é bastante extenso. A fé, o capítulo é A Fé que Transporta Montanhas, capítulo 19. A Fé que Transporta Montanhas, capítulo 19. Tem dos itens aqui. O item 1, que é Poder da Fé. O item 1, 2, vai até no 5º. Depois, no 6º, começa a fé religiosa, condição da fé inabalável. Que vai até o índice 7. Depois entra parábola da figueira que secou. Tá? Começa no item 8 desse capítulo aqui. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. Tá? No dia seguinte, ao passarem pela mesma, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se as palavras de Jesus, lhe disse: mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, que se não vacile, né? Mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Está no Evangelho de Marcos, 11, 12 a 14, 20 e 23. Na verdade, o Evangelho de Marcos não fala sobre passar lá e ver a figueira seca. O Evangelho de Marcos fala para vocês, ele termina naquele ponto que Jesus falou: de ti que nada se coma mais, não se produza mais. O Evangelho de Marcos morre aí. Agora, que passou para lá e viu a figueira seca, está nos outros evangelistas, não está em Marcos. Aqui ele cita Marcos, de 11 a 12, 14, 20 e 23, tá? Só, opa, é cultura inútil, mas é bom falar, tá? Quer procurar em Marcos, não vai ver essa sequência aqui, tá? Eu não vou entrar aqui, analisar a passagem histórica do fato, porque não é o princípio do estudo aqui, mas só na exemplificação, né? Essa figueira que secou, vamos pegar daí, sem analisar o histórico lá. Essa figueira que secou, ela representa aqueles que, a princípio, apresentam uma predisposição para muito trabalho, muito realizar, mas que, entretanto, frente às adversidades, às dificuldades que a vida apresenta, para quem se dedica ao trabalho, dedicação, ao estudo, por exemplo, a pessoa esborece e abandona esse objetivo da vida. Esse é um deles. A pessoa simplesmente abandona, ele esquece, ele passa a seguir, como hoje a humanidade segue, na sua maioria, a caminhar para onde o vento sopra, né? A pessoa não procura entender, raciocinar, meditar sobre a importância da vida, do trabalho e do aprendizado. E com isso, ele se torna praticamente um elemento parado do tempo, estático, em termos de evolução espiritual. É um verniz, né? A pessoa tem aquele verniz. Muitos falam bonito, então a gente fala que tem um poder
de comunicação, explanar conhecimentos, tá? Mas que, na verdade, essas pessoas, por exemplo, é outro tipo de pessoas, tá, gente? Ele não assimila os ensinamentos. Ele é próprio para transmitir, para falar, às vezes até para cativar pessoas, porque fica atraente a forma dele falar, as pessoas se apegam. Tem muitos que têm, por exemplo, que chama de carisma, né? Para falar, atrai. Eu vejo aqui na televisão, muitos pregadores aí, tem um carisma muito forte. Ele fala, às vezes até convence as pessoas. Mas ele próprio não assimila aquilo. Ele fala e ele entende aquilo que está falando, mas não assimila, não compreende aquilo que está falando ali. Então, muito dessas pessoas, desses pregadores, por exemplo, às vezes causa até problemas para as pessoas que o seguem, porque eles levam baseado nas suas crenças religiosas, por exemplo. Crenças religiosas são crenças dogmáticas, né? Que tem uma fé cega, em que as pessoas passam a crer naquilo que se prega ali, mas não passam pelo crivo da razão. As pessoas não procuram avançar os seus conhecimentos, não procura pesar aquilo, a entender, a assimilar o conceito daquele ensinamento. Tá? Então, o que acontece? Leva essas pessoas até o fanatismo, mas eles desenvolvem nele, por exemplo, uma fé, nós estamos falando fé que transforma a montanha, tá? Leva ele a desenvolver uma fé que é uma fé frágil. É uma fé frágil, porque essa fé dele não é fruto do raciocínio, não é fruto do seu entendimento, da procura para se conhecer o que realmente aquilo tem de importância e porquê daquilo. Simplesmente acredita porque está no ditame da crença, faz parte de um dogma. Para mim isso basta, sigo isso aí, eu creio nisso aí. Quer dizer, ele não procura conhecer, tá? Lembrando que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E a inteligência para pesquisarmos e desenvolvermos. Não é porque me falou, não é porque me disse, até para nós espíritas, não é porque um espírito comunicou aqui que ele é o dono do conhecimento e da verdade. Não é. Até o que ele falar aqui tem que se passar pelo crivo da razão. Muitas das vezes, nós não estamos ainda à altura do entendimento profundo do ensinamento. Mas, entretanto, esse ensinamento está colocado como uma altura para nós procurarmos, entendermos, procurar entender e desse tirar um proveito. Então, a nossa fé tem que ser feita dessa forma. E não é porque me disse, não é porque está escrito isso. Não, peraí, eu vou passar pelo crivo da razão. Tá? Então, essas pessoas, por exemplo, têm esse poder de fazer tudo isso, mas, entretanto, eles não vivenciam em si o que diz aquele ensinamento que ele prega. Né? O que ele prega. Muitas das vezes, muitos dos seguidores que tinham fé naquela forma que ele falava ali, acaba perdendo-a porque ele descobriu que o seu próprio orientador não seguia aquilo, ou falsificava aquilo, ou quebrava aquela razão. Né? A pessoa acaba perdendo a fé. Hoje, o que nós mais temos é exatamente pessoas que perderam a fé, exatamente porque vieram, até em vidas passadas aí, vieram desses ensinamentos cego, em que você acreditava, tinha que acreditar exatamente naquilo que era colocado. Agora o espírito evolui. Chega nessa existência aqui, ele fala, chega nos templos religiosos, não tem nada de novo. É aquela mesma coisa e você vê que aquilo tem mais hipocrisia e falsidade do que verdade. Então, eu sempre reparo isso. A gente que estuda, né, gente, tem que reparar e prestar atenção em tudo que está acontecendo, né?
Eu passo em centros religiosos e vejo a total ausência de jovens. Total ausência de jovens. Eu vejo já pessoas idosas, de meia idade para frente, mas jovens mesmo, são poucos. E os nossos jovens hoje, eles têm um poder de raciocínio muito grande. Eles são bem diferenciados, porque a coisa evolui. Eles têm que chegar, ver o que está falando e procurar achar uma razão naquilo. Só que essa razão não se apresentam a eles. Eles perdem o interesse. Eles perdem o interesse por isso. É o que mais está acontecendo hoje em dia. Podem passar, gente. Passem a observar isso. Passem a observar isso. Né? A fé, meus irmãos, a fé é uma intuição divina, é uma vibração divina, é uma vibração divina. É uma vibração divina. São várias vibrações. Diz 7 vibrações principais, né? A fé é uma dessas vibrações. Ela está disponível a todos nós, ela está. Tá? Nós temos como germe todas as virtudes de Deus. É por isso que fala que nós somos uma centelha divina. Nós temos latente em nós tudo isso aí. A caridade. Porque a caridade e a esperança são 2 atributos principais da fé. 2 atributos principais da fé. Nós sempre aprendemos aqui que a caridade é a maior virtude do ser humano. Mas a caridade é um atributo da fé. É um atributo da fé. Quem não tem fé, não tem caridade, não tem amor, não tem nada. Pode ter aparentemente, mas não tem. Não tem. E isso aí é interessante. Se vocês forem ler a Bíblia, o Novo Testamento, tem lá Atos dos Apóstolos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava intensamente isso. O mais importante é a fé. Você tem que ter fé. Se não tiver, essa é a maior virtude do ser humano. É a fé. Porque da fé deriva todas as outras virtudes. Todas as outras virtudes. Se não tem fé, não tem as outras virtudes. Não tem. Então a fé, segundo Paulo de Tarso, você coloca nesse ponto. É a maior virtude. São João já fala o contrário, que é a caridade. Mas só que a caridade de da fé. A caridade na ação que o trabalho que você faz, aí vem a caridade. Porque a fé é uma coisa íntima, não é? A fé é uma coisa íntima. Mas a caridade é fruto de um trabalho. É por isso que aparenta como primeiro. Mas porque ela é fruto. Mas ela resulta da fé. Se não tiver fé, não tem. Tá? É muito importante. Então, na figueira seca, lógico, Pedro está colocado em ensinamento aí, da forma que colocou, ele só encontrou folhas nessa figueira. Ele encontrou folhas. Ele procurou para dar o exemplo para os apóstolos. Então, ele deu essa maldição, entre aspas, sua figueira, a figueira secou. Queria dizer o seguinte, meus amigos. Todo homem, todo ser humano que vive e não produz e não dá fruto, não tem razão de existir. Para quê? Se o fruto é o trabalho que ele tem que desenvolver e ele não produz o fruto, para que sua razão? Então ele diz, virá o tempo. Ele colocou nesse ensinamento, virá o tempo em que todos os sistemas e doutrinas serão destronadas. Doutrinas vazias. Doutrinas que não levam alento, que não leve a pessoa à sua modificação íntima, no intuito de produzir. Meu pai arrancará todas as árvores pela raiz, porque são árvores que ele não plantou. Ele não plantou. Então, o que essa figueira representa nessa passagem evangélica? Exatamente isso. Folhagem bonita, maravilhosa árvore, só que não produz fruto. É lógico que nesse tempo não era tempo de figo, não tinha figo, lógico que a árvore não ia ter figo mesmo, tá certo? Mas ele usou esse exemplo aí, tá? Colocou isso aí. Se não produz figo, que é o fruto que alimenta, para que a existência dessa árvore, por exemplo? É um sentido figurado, né? Um sentido figurado, ele colocou ali.
assim como o ser humano, os seres humanos. Quando ele falou em sistemas e doutrinas, você sabe que Jesus era um judeu, tá certo? Ele viveu a vida toda em judaísmo, ele não era cristão, Jesus não era cristão. O cristianismo surgiu dele, depois da vivência dele, mas ele era um judeu. Ele veio do ensinamento judaico. E ele sabia todas as hipocrisias e falsidades que havia na doutrina lá. Era um sistema. O ensinamento era errado? Não, não era errado. Não era errado. Só que ele não levava os homens a se transformar. As pessoas não procuravam se transformar. Exemplo lá tinha. O decálogo que nós seguimos até hoje veio da experiência judaica. Né? Ele ainda falava dos fariseus, né? Sepulcros caiados por fora e carniça por dentro. Não é isso que ele falava? Tá? Então são as árvores que não dão fruto. Que não dão fruto. Então esse sistema e essas doutrinas se autodestruirão com o tempo. Porque exigir-se-á avanço em conhecimento, avanço no desenvolvimento das virtudes. Virtudes essa que é a razão única da nossa existência. É a razão única da nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso, por um amor da natureza. Há que se pensar, né? Se for pensar numa ciência física, vai dizer, não, o homem nasce porque tem um contrato do pai e da mãe, a criança nasce. Não é isso. Nós sabemos, a doutrina já diz, não é assim. Né? Não é assim. Nós temos diversas existências, em que cada uma das quais nós temos que desenvolvermos e evoluirmos. Porque ninguém queima etapa na evolução. Ninguém queima etapa na evolução. Nós vamos gradativamente avançando. Assim que nós avançamos um pouco, nós abrimos espaço para novas conquistas. Eu não gosto dessa palavra conquista, que é o que vem de fora para dentro. Mas não deixa de ser, tá? Não deixa de ser. Você vai conquistando do seu interior essas condições de aprimoramento espiritual. Então, doutrinas e sistemas que não proporcionam meios das pessoas entenderem e assimilarem isso, não tem razão de existir. Ela cumpriu um certo papel num período de tempo. Cumpriu seu papel no período de tempo. Não há o que discutir. Tá certo? Todos eles cumpriram um papel no tempo. Devido à primariedade dos seres, em determinados momentos, ela cumpriu um grande papel. Mas só que elas param de construir. Por isso que eu falo da ortodoxia, que é a bronca que eu tenho. Tá? Nós temos que crescer, nós temos que evoluir, nós temos que andar. Nós temos que andar. Tá? E assim somos nós. E nós estamos vivendo praticamente os estertores, né, que eu costumo dizer, dessa civilização. Nós estamos vivendo o momento da separação do joio e do trigo, né, em que nós temos que comprovar a nós mesmos a nossa possibilidade, as nossas condições de permanecerem aqui. Jesus falou isso abertamente. Quando fala que meu pai arrancará tudo aquilo que ele não plantou, né? Todas as árvores que não produz serão arrancadas, tem muito a ver com esse ensinamento. É só você fazer uma análise aí. Tem muito a ver com o ensinamento, esse ensinamento aí. Tá? Serão arrancados. Não como punição. Não é punição. Porque Deus não pune ninguém. Imagina achar que Deus pune. Ele nos criou simples e ignorante. Ele sabe das nossas potencialidades, sabe o esforço de cada um, sabe a luta, né, de cada um. Quando eu coloco Deus aqui, gente, não é a personalidade de Deus, que nós nem sabemos como se constitui. A sublimidade, eu gosto de usar mais assim, a sublimidade. Aqueles encarregados pela nossa evolução, tá certo? Quando eu coloco Deus, coloca assim, tá? Então, ele sabe de todas as nossas condições, o que é necessário para cada um de nós. É por isso que eu sempre digo, por que que eu tenho que pedir a Deus uma determinada coisa? Ele sabe muito mais do que eu o que é necessário para mim. O que for necessário e melhor para mim, eu agindo direitinho, trabalhando constantemente, dentro de todas aquelas condições que se exige de um bom comportamento de um homem de bem, tá certo? Se for melhor para mim, o que é melhor para mim, vai me abrir possibilidades. Eu não preciso pedir, porque eu nunca sei o que é melhor para mim. Não sei o que é melhor para mim.
Nenhum de nós sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos. Tá? Então nós temos que nos desenvolvermos como gente de bem, homens de bem. Homens de bem é aquele que estabelece uma base sólida. Uma base sólida. Nessa base sólida, ele constrói a sua edificação. Essa edificação, alimentada constantemente por essas ações de bem, ela se mantém estruturada. Agora, aquelas que é construída sobre bases frágeis, a tendência é ela se extinguir, cair, se demolir. Tá certo? O homem perde a fé. É aí que entra a perda da fé. Ah, eu tinha fé, mas perdi. Não, perdeu porque você não tinha, na verdade você não tinha. Se tivesse, não perderia, né? Mas achava-se que tinha. Tá? E a fé, gente, não se passa por receita. Não se passa por receita a fé. A fé não se passa por receita. E nem por imposição. E nem por imposição. A fé é uma vibração ou uma intuição que o ser tem que se desenvolver por conta própria. Não existe outra maneira de você adquirir uma fé a chegarmos ao ponto de ter uma fé inabalável, né? Vocês sabem o que é fé inabalável, né? A fé inabalável é aquela fé verdadeira. Fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a definição de Kardec, tá? Estou falando para vocês aqui. Essa é a fé inabalável. As outras fés, às vezes, ela é vacilante. Pensa que tem fé e não tem fé. Porque existe a fé humana e existe a fé divina, tá certo? O que seria uma fé humana? Né? Uma pessoa dotada do bem, que tem vontade e determinação, quer crescer. Ele é um cientista. Eu já tenho uma meta aqui, que isso aqui produzirá tal. E ele luta naquilo até conquistar aquilo, e ele vai conquistar. Isso aqui é fé. Não é uma fé religiosa, mas é uma fé. Não deve ser uma fé. Ele acredita no seu trabalho. Ele acredita na sua procura. Ele acredita que através do esforço ele vai conseguir um objetivo. Se por acaso ele estiver caminhando por um caminho que não leve a nada, as próprias forças sublimes o desviará daquilo. Desviará daquilo. Eu volto a repetir até uma coisa interessante que cabe aqui. Eu estava falando da minha menina. A minha menina tinha um interesse grande em fazer medicina. E vai daqui estudiosa e um conhecimento que eu admiro, que não tem nem 50% daquela capacidade que ela tem. Do meus filhos tudo, eu não tenho 50%. A capacidade intelectual, de raciocínio que eles têm, não tem. Também eu já tinha perdido, estou perdendo, né? A gente não é assim? Então, cadê o Nilton? Passando aqui. É política, está perdendo a memória. Não, por causa da idade, eu falei, né? Mas é fato, é a idade mesmo. A gente vai perdendo, vai apagando as coisas. Eu sempre tinha muito conhecimento de história, geografia, política, esse negócio de história. Eu percebo que muitas coisas que eu lembro, que eu sabia, eu já não lembro mais. Se lembro já muito superficialmente. Faz parte. E essa minha menina, ela fazia vestibular e não conseguia passar. Eu falava, mas filha, mas o que é? Você entendeu? Pai, não sei, na hora me dá um branco e acabo não vindo tempo, aquele negócio todo. Isso foi 1, 2, 3 vezes. Aí uma lâmpada me brilhou. Falei, filha, se você faz tudo certinho, você tem fé, você acredita, você luta, e a coisa não dá certo, alguma coisa tem. Talvez não seja a sua praia. Estão tentando desviar de uma coisa que futuramente seria motivo de sua frustração. Certo? De sua frustração. Se você não fizesse medicina, o que você faria? Engenharia. Eu falei, mas, pelo amor de Deus, não tem nada a ver medicina com engenharia. Uma coisa é exata, outra coisa é humana, né? Via que já estava totalmente... Então faz engenharia. Ela, você é de Curitiba, ela pegou e fez o vestibular. Ela fez tanto o Universidade Federal, e aquele tempo dela que ela fez já era Tecnológica do Paraná, era Cefet antigamente, mas depois tomou a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Ela passou em primeiro lugar lá e passou em segundo lugar na Federal, na engenharia. Falei, deu branco? Falei, de jeito nenhum. Falei, tá vendo? A praia sua era outra. Estava mostrando para você que não era o seu caminho. O seu caminho era outro. Tá certo? Então nós temos esse auxílio aí. Mas para isso, nós temos que mostrar dedicação, vontade e procurar, tá? Então a gente tem que ter em nós essa fé, essa vontade, essa determinação e o trabalho. Temos que ser ativo. Temos que ser ativos.
Quando fala ativo, não quer falar no sentido de inteligência. Fala que tem muito esse negócio de ativo e inteligência, né? Não é. É o ativo de ação, tá? Nós temos que ter ação. Nós temos que procurar. Ô, tô passando... Nossa, gente, tô passando a hora aqui. Você não fala nada, você que é o dirigente, ué? Você tá sem dinheiro para pagar. Ah, então. Então, gente, é isso aí. A fé é isso aí. É uma coisa que se desenvolve em si. A gente tem que procurar desenvolver. Essa é a fé que transforma a montanha. E, no caso da árvore, da figueira que secou, que essa passagem aqui, tem muito disso. É mostrar isso, que temos que ter fé, tá? Nós temos que ter fé. E tudo aquilo que não produz fruto será arrancado. Não tem serventia. Para si próprio. Para si próprio. Tá ok, meus irmãos? Ó, passou o tempo. Não dá nem para perguntar para vocês aqui se... Tá bom, João? Tá aprovado ou não? Pagamento garantido?